Fala, minha galera, você que está aí no seu processo de habilitação, você que recebe esse manual do condutor, vou trazer ele aqui numa aula, a introdução da nossa apresentação do que tem aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online. Desde já eu peço a você que ajude a gente a manter o canal aí, deixando seu like, né, galera? Não custa nada, dá uma apertadinha, bota o dedinho aí nesse joinha para que a gente possa manter esse trabalho que vem ajudando a galera aí no seu processo de habilitação. Porque se você começa a dar like aí, a gente vai passar, transmitir para mais pessoas. Então, deixa teu like, compartilha, porque tem ajudado a muita gente mesmo aí no seu processo de habilitação. E aí na nossa página 5, início do nosso livro, a gente vai fazer essa introdução e daqui já pode aparecer questões na sua prova, né? Questões da sua prova. Então veja só, quando a gente trata da introdução, o que é que vai falar aqui para você? E aí eu vou pontuar o que é que vai trazer as questões de prova para você, beleza? Código de Trânsito Brasileiro, professor Moraes, trazendo daqui. Já pode vir alguma questão? Sim, lógico, isso aqui é a apresentação do Código de Trânsito Brasileiro e esse manual que você tem aí em suas mãos é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Vamos lá, galera. Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido como CTB, né? Então vamos trazer aqui a partir de agora a Lei 9.503, conhecida como CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá. Esse Código de Trânsito Brasileiro, olha, surgiu. Aqui já pode vir uma questão na pegadinha da prova. Quando é que ele surgiu? Ele surgiu em 23 de setembro de 1997. Aqui foi quando ele surgiu. A pegadinha da prova, professor, no dia que a prova do Detran é que ele pode perguntar quando foi que entrou em vigor. Aí, quando entrou em vigor, é diferente, né? Se entrou em vigor, deixa eu mudar aqui, entrou em vigor, né? Se entrou em vigor, olha só, ele pode perguntar entrou em vigor e você se confundir com surgiu, né? Entrando em vigor em 22 de janeiro, olha só, gente, 22 de janeiro de 1998 foi quando entrou em vigor o nosso Código de Trânsito Brasileiro. 22 de janeiro. E aí ele pode trazer essa primeira data, quando se tratar de vigor, né? Olha o vigor, e aí você se confundir. Mas aqui a gente já traz destrinchado para você que daqui pode surgir uma questão. Qual foi a lei? Através da Lei 9.503/97. Esse é o nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, para você, beleza? Então aqui a gente deixa gravada essa aula para você de forma legal, de forma que você entenda o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, professor? Então vamos aqui mais uma vez o Código de Trânsito Brasileiro, quando a gente fala, apresenta em sua legislação uma composição de, decretos, resoluções, portarias e normatizações, né? Normatizações complementares. O que é isso, professor? Gente, quer dizer que o nosso Código de Trânsito Brasileiro ele só tem apenas 341 artigos, apenas com seus artigos incluídos lá, as leis, né, que inclui, exemplo, o artigo 65, tem o artigo 65A, o artigo 253, tem o artigo 253A, alguns que são vetados, né, o artigo 44, 44A, 40, e aí vai, tem o 65B. Então é isso. O nosso Código de Trânsito, além disso, ainda vamos ter decretos, vamos ter resoluções. Então, às vezes, você não entende ou não encontra no CTB falando, exemplo, sobre cargas, amarração de cargas acima do peso permitido, de 45 toneladas. E aí vai ter uma resolução tratando de cargas, vai ter uma resolução tratando sobre o uso do capacete, vai ter uma resolução tratando sobre o uso de luzes, né, de faróis. Então, tudo isso tem as resoluções. Também vamos ter decretos, temos portarias. Então, veja que o Código de Trânsito Brasileiro ele apresenta na sua composição decreto, resolução, portaria e normatizações complementares, sendo competente para a sua elaboração
poder legislativo, poder executivo, federal, seja federal, estadual, e o poder municipal. Cabendo ainda sua normatização ao Sistema Nacional de Trânsito. Esse Sistema Nacional de Trânsito que a gente chama de SNT. Se cair na sua prova, vamos ter lá o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, né? Sistema Nacional de Trânsito, NT. Esse Sistema Nacional de Trânsito ele tem vários órgãos, né? Os órgãos normativos e os órgãos executivos. Tudo aí na nossa formação, aqui na nossa introdução do CTB. Logo no seu primeiro artigo, quando ele trata aqui, logo no seu primeiro artigo, ele vai trazer aqui, logo no seu primeiro artigo, o artigo 1º do CTB, o CTB define uma das principais diretrizes de que o trânsito em condições seguras, né? Olha só, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever de quem? Dos órgãos e entidades componentes do SNT, né? Os órgãos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, é um dever deles, gente, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Respondendo objetivamente. O que é responder objetivamente, professor? Que coisa. Vamos que tenha um buraco na via, e você lá quebre o seu veículo. Esse órgão, ele vai responder por os danos causados ao cidadão em virtude de ação, se ele fizer uma ação mal feita, omissão ou um erro na sinalização, na execução. Responde objetivamente. Não precisa que você tenha lá, que basta que aconteça, porque é dever desses órgãos, olha o dever dos órgãos, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, adotar medidas destinadas a assegurar o direito. Qual direito, professor? O direito de condições seguras. O direito de condições seguras. Então, esse órgão, ele tem que assegurar, esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, assegurar vias seguras, bem sinalizadas, e aí as ruas bem sinalizadas, as avenidas bem sinalizadas. Futuramente aqui a gente vai até ver que se a sinalização estiver ineficiente ou inoperante, a gente não pode ser notificado. Então, não se aplica lá no artigo 90, futuramente a gente vai ver, não se aplica as disposições desse código, de que código? Do CTB, né, Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência ou por, vamos que as placas, esteja placa coberta, ou mal sinalização, né, que não esteja ali visível, falando melhor para que você entenda. Então, se você tem uma placa quebrada, coberta por árvore, uma sinalização horizontal que está precária, está apagada, você não pode ser notificado de acordo com o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, 90 CTB. Beleza? Então, gente, essa é a nossa introdução. Veja que é direito, nas principais diretrizes do trânsito, condições seguras, é um direito de todos, é um direito nosso ter trânsito seguro, né? Considera-se trânsito, isso aqui sai questões de prova também. Sempre fiquem atentos que quando tratar dessa, considera-se trânsito. O que é trânsito, gente? Aqui está a definição de trânsito. O que é trânsito? A utilização das vias por pessoas. Não, pessoas. Só por pessoas, professor? Não, também por veículos. Só por veículos? Não, também por animais. E eles podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Para qual fim? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Operação de carga ou descarga. Então veja que isso aqui é a definição de trânsito. Você pode encontrar na sua prova, você que está em seu processo de habilitação, essa definição de trânsito. E às vezes a alternativa aqui, lembrando que você vai responder A, né? Vai ter alternativa B, alternativa C e alternativa D, né? A, B, C, D, você vai responder.
Às vezes, essa letra A, ele vai trazer assim: considera-se trânsito a utilização da vias por pessoas apenas. Considera-se trânsito a utilização das vias somente por veículos e animais, isolados ou em grupos. Cuidado com essas palavrinhas, apenas, somente, né? Quando for a definição de trânsito, ele vai trazer algo bem específico, bem completo. Quando eu trouxer aqui a definição de trânsito, deixa eu apagar aqui. Quando ele trouxer a definição de trânsito, ele vai trazer o completo, né? Então veja que considera-se trânsito a utilização da via. Veja só. Ele vai trazer toda essa introdução aqui, ele vai trazer para você. Então, olha, considera-se trânsito a utilização da vias por pessoas, né, veículos e animais, conduzidos ou não, para circulação, parada e estacionamento e operação de carga ou descarga. Essa completa, por isso que às vezes diz, tá em dúvida, vai na maior. Então, quando ele traz essa definição bem mais completa, aí é a definição de trânsito, até mesmo para a prova de concurso, né? Aqui ela ainda traz o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais, do território nacional abertas à circulação, serão regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo CTB, né? Então, se esse trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais do território nacional, que for aberta, fique atento para aberta a circulação. Porque se for uma fazenda fechada, o CTB não vai agir lá dentro, né? Então, fique atento para isso, que é abertas à circulação. Serão regidos pelo CTB, beleza? Estou trazendo aí a nossa introdução bem legal para vocês. Entre os acordos e convenções, ainda na nossa página 5, ele traz o seguinte: entre os acordos e convenções internacionais, o Brasil faz parte, estão aqui, ó, Convenção de Viena sobre trânsito, essa Convenção de Viena sobre o trânsito viário. A Convenção de Viena, que é uma lei que tem mais de 100 países envolvidos, né? E aí ele traz essa Convenção de Viena, que é um acordo internacional adotado pelo Brasil em diversos outros países, são mais de 100 países, que estabelece regras de normas de trânsito, né? Para mais segurança, regra de trânsito internacional. Para que tenha ali o propósito. Qual é o propósito da Convenção de Viena? Está aqui, ó, propósito: facilitar o trânsito viário e aumentar a segurança ao dirigir em outros países. Ou seja, os países que fazem parte desse acordo vai ter ali o tipo de uma regra geral para você conduzir, para você não se perder ali, né, em outros países. Já pensou você dirigir no Brasil de uma forma e quando chegar lá em outro país ser de outro jeito? Acho que tem a Inglaterra, que a mão inglesa é pela direita, né? Então já pensou? Então, essa Convenção de Viena, que são mais de 100 países, traz esse acordo e o propósito é facilitar. Então, qual é o propósito da Convenção de Viena? Segurança no trânsito, né? A segurança no trânsito. O Acordo Mercosul. Outro acordo aqui, né, que foi elaborado. A gente traz aqui o Acordo Mercosul. Esse Acordo Mercosul, ele foi adotado em mais de... Isso é a Convenção de Viena, né, galera? Olha aqui, ó. Acordo Mercosul, trazendo, foram estabelecidas regras gerais de conduta no trânsito entre os países do Mercosul. Quais são esses países, né? Antigamente a Venezuela fazia parte, já não faz mais devido ao de fora, né? Aí são esses países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então temos aqui esses países que fazem parte atualmente, a gente está em 2005, né? Do Acordo Mercosul Trânsito. Então essas regras gerais de conduta entre os países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tudo isso visa a segurança para o trânsito, de acordo aí. Isso é a introdução para a gente dar início ao nosso curso, mas a gente já pode trazer algumas questões. Então, Convenção de Viena. Qual é o propósito dessa Convenção de Viena? Regras de trânsito. O propósito é facilitar o trânsito, né? Ele vai facilitar e aumentar a segurança. Acordo do Mercosul também, as regras de conduta entre esses países visa
à segurança. De acordo com a Lei 9.503, que lei é essa, galera? Né? Então vamos lá, Lei 9.503, o nosso CTB. Né? Então aí tá, quando tratar dessa Lei 9.503/97, a gente vai ter o CTB, nosso CTB. Essa Lei 9.503, que ela é de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro conforme o decreto 447 de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Ficou estabelecido na resolução de número 789. Essa resolução é importante quando a gente trata dessa resolução, porque ela trata sobre o trânsito, as normas regulamentares para o processo de formação do condutor. É a resolução nova 2020. A gente vai já, na próxima aula, a gente já vê esse assunto. O processo de formação, especialização e habilitação do condutor de veículo automotor. Então, ela trouxe nessas normas, essa resolução trouxe aí a regulamentação, as normas regulamentares, né, quando ele trata aqui para o processo de formação, especialização e habilitação do condutor de veículo, beleza? Aqui só mais uma introdução. Agora, essa parte aqui é importante para a gente, porque ele trata do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Vai trazer aqui o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Gente, isso aqui não cai na prova, isso aqui cai mais que Neymar. Despenca, beleza? Isso aqui despenca na prova. Ele quer saber sempre na prova quem é o CONTRAN. O CONTRAN, C, Conselho, N, Nacional de Trânsito, CONTRAN. Ele é o órgão, eu já trago destacado para vocês, o órgão máximo normativo e consultivo. Ele é quem faz as leis. Compete a ele o quê? Zelar pela uniformidade e cumprimento das leis, normas contidas no CTB e nas resoluções. Então, qualquer resolução que parte tem que passar por esse CONTRAN. Condução, formação de condutores, leis, resoluções, decretos, portarias, tudo parte do Conselho Nacional de Trânsito. Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, onde a gente vai ter o CONTRAN, que é o máximo, né? Letra C, CONTRAN. Vamos ter CETRAN nos estados, CETRAN do Ceará, CETRAN da Bahia, CETRAN do Rio de Janeiro, CETRAN de São Paulo. E vamos ter lá em Brasília o CONTRADIF. Então nós temos aí os 3 Cs, né? Quando a gente tratar desses 3 Cs, você pode até levar para a sua prova. 3 Cs são os órgãos, né, normativos, consultivos do CTB. Então aí os 3 Cs, né? 3 Cs. Você entender bem legal. Os 3 Cs. CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF, eles são órgão normativo e consultivo. O máximo é o CONTRAN. O órgão máximo é o CONTRAN. Então, quando se tratar de órgão máximo, consultivo e normativo, nós temos o CONTRAN. Beleza? Agora temos os órgãos normativos e consultivos, que são os 3 conselhos aqui de trânsito. CONTRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRADIF, que é lá em Brasília. Show de bola? Para a sua prova é só isso. O nosso CTB tem 341 artigos, como eu falei para vocês. Aqui é só mais uma apresentação de tudo que a gente vai estudar aqui. Esses 341 artigos, distribuídos em 20 capítulos, da seguinte forma. Aí a gente tem aqui o que a gente está vendo, que são essas disposições preliminares, né? Vamos ter do Sistema Nacional de Trânsito, quando a gente fala dos órgãos, a competência de cada órgão, órgãos normativos, órgãos executivos. Vamos falar das normas gerais de circulação e conduta, muito importante. Tem uma aula abordando somente sobre aulas. Peço a vocês que deem uma olhada. Normas de circulação e conduta. Da condução de veículos mototáxi, né? Motoristas profissionais, perdão. Aqui, quando ele trata dessa condição de motoristas profissionais. Falar do pedestre, né? Dos condutores de veículos não motorizados. A gente vai falar aqui. É mais uma apresentação. Vamos falar da educação, importantíssima, né, galera? Isso daqui é primordial, porque eu sempre prezo por essa educação para o trânsito. O intuito do meu canal aqui é educar para o trânsito. Isso aqui a gente vai ver no artigo 76 do CTB, né? A gente vai ver lá 76 do CTB. A gente vai ver
essa educação para o trânsito importantíssima, que deveria ser desde a pré-escola, às séries iniciais, ao ensino médio e até o fim da vida a gente deveria ver CTB, né? Mas infelizmente não é assim. Vamos falar da sinalização do trânsito, importantíssima também. Engenharia do tráfego e operação, fiscalização, que aqui a gente está o policiamento ostensivo, aqui onde a gente chama do esforço legal, né? A gente vai estudar sobre isso. Falar dos veículos, né? Veículo sobre a tração, quanto à espécie, habilitação. Falar dos veículos de circulação internacional, onde a gente tem a PID, né? Temos o registro de veículo, licenciamento, transferência, lá no artigo 134, 123 do CTB, a gente vai falar aqui do licenciamento do veículo. Vamos falar da condição de escolares, né? Que quando tratar, temos que ter o curso e a categoria exigida é categoria D, né? Ter categoria D e para escolares. Também a condução motofrete, né? Sabe, ter no mínimo 2 anos de categoria A, né? Motofrete tem que ter no mínimo 2 anos de categoria A para trabalhar nessa situação. Vamos falar da habilitação, os requisitos, ser penalmente imputável, ter 18 anos, né? Ser maior e ser penalmente imputável, saber ler e escrever, ter documento CPF, isso aí é necessário, documento de identidade. Vamos falar das infrações de trânsito. Grave, gravíssima, média, grave, gravíssima, média e leve, né? Ou gravíssima, grave, média e leve, vindo de lá para cá. Onde vamos ter a gravíssima 7 pontos, a grave 5 pontos, a média 4 pontos e a leve 3 pontos. Vamos falar das penalidades, onde a gente vai ter a advertência por escrito, a suspensão do direito de dirigir, a multa, a cassação da CNH, a cassação da PPD, a participação em curso de reciclagem. Essas são as penalidades, né? Vamos falar aqui também das medidas administrativas. Medidas administrativas, vamos ter a letra R ou T, né? Então, trago aqui para vocês, quando se tratar da medida administrativa, aqui a gente vai ter as letras R ou T, que vamos ter remoção R ou T. Medidas administrativas R ou T. Essa a gente vai ter aqui remoção do veículo, vamos ter retenção do veículo, recolhimento de documentos, recolhimento de animais, realização de exames, o T é de transbordo de carga, né, que a gente vai ter lá. Então essas são as medidas administrativas, letra R ou T é o bizu para a sua prova. Se tem letra R ou T, é uma medida administrativa. Vamos falar dos processos administrativos, né, que aí é o processo administrativo que você tem direito de entrar lá com recurso, esse processo administrativo, a sua defesa. Vamos explicar que tem um efeito, sendo tempestivo, ele tem um efeito suspensivo da multa. Vamos falar aqui dos órgãos executivos como a JARE, beleza? O capítulo 19 que trata dos crimes de trânsito, né? Crime de trânsito nós vamos ter do 302 ao 312, né? Vamos ter aí o homicídio culposo no trânsito, a lesão corporal, que é o 303, o 304 é a omissão de socorro, o 305 é quando você quer fugir da responsabilidade, o 306 que é o álcool, substância psicoativa que gera dependência, né? E lá ao final a gente vê as disposições finais e transitórias do nosso CTB no nosso capítulo 20. Então convido você para que a gente venha nessa viagem aqui com o CTB para a sua aprovação. Esse canal que tem aprovado muita gente mesmo. E ao final aqui a gente traz que o aluno aprendiz, que são vocês que estão no processo de habilitação. Qual é a obrigação de vocês, gente? Olha, o aluno aprendiz ele tem uma obrigação, que é, antes de aprender a ser condutor de veículo, deve ter o conhecimento das leis de trânsito, não é? É a regra, você tem que aprender a regra e seguir. Além dos direitos e obrigações, né, que é direitos e obrigações, o condutor tem o dever social, né, você lembra aqui que a gente tem o dever social lá na nossa aula de cidadania, de cumprir a legislação de trânsito, estando sujeito às penas pelas infrações praticadas ao infringir a lei. Beleza? Então aqui é uma breve apresentação e introdução do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem questões de prova e a gente vai trazer para vocês
para que você seja habilitado no menor tempo possível. Essa é a primeira página do nosso livro, página 5, só para essa apresentação para vocês. Mas já temos questões, né? Então segue o canal, compartilha e deixe seu like para que a gente possa manter aí o nosso trabalho ajudando a você nesse processo de habilitação. Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, fazendo aqui o melhor para você se habilitar no menor tempo possível. Valeu, gente. Um abraço.